Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a nossa aula. Vou botar aqui Tá me no ouvindo, chat. professor? Tô super bem. É que eu tava tentando entrar e não tava conseguindo entrar direito, mas agora foi. É porque eu acho que eu também não estava conseguindo, não sei. Eu acho que quando o anfitrião não entra, a sala de espera não. Vocês ficam tipo numa sala de espera, vocês não conseguem entrar, né? Sim. Já tem algum grupo aí já pronto? Deixa eu ver quem está aqui conosco. O pessoal está chegando, já temos 11 participantes. Oi, Anne, tudo bem? E aí, João? Oi, prof, tudo bem? Tudo 10, tudo jóia. Guilherme, Matheus, tudo bem? Bianca? Opa, tudo bem, professor? Tudo Tudo certo aqui. 10, tudo jóia. Eu estava dando uma olhadinha aqui no cronograma, né? A Gabriele está aí? Está aqui. Gabriele, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Teu grupo está aí contigo? Só falta a Fernanda, prof. Tá. O grupo do João. João, tá todo mundo aí contigo? Sim, prof, é eu e o João só, na verdade. Beleza. Então, o que vocês acham de vocês iniciarem então enquanto o pessoal vai chegando? Pode ser? Pode ser? Então tá. Uhum. Deixa eu só colocar aqui para gravar. Tá. Deixa eu só... Pode compartilhar a tela a hora que você quiser, tá, Anne? João, é com vocês. Já estão conseguindo ver a tela? Sim, perfeito. Sim. Uhum. Tá. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, João. A gente vai apresentar o trabalho sobre ressonância magnética da parte do tórax. Eu sou o João Gonçalves e a gente também vai apresentar. Então, como que é realizado o exame do tórax? Para a ressonância magnética do tórax, recomenda-se o uso de equipamento padrão de energia com campo de 1,5 Tesla, que é a unidade, e a capacidade total de imageamento paralelo. Embora uma energia de campo mais alto, isto é, 3 Tesla, teoricamente aumente a relação sinal-ruído, o decaimento mais rápido do sinal causado por artefatos de suscetibilidade magnética representa obstáculos adicionais à aquisição de imagem do pulmão. Grandes esforços são necessários para se obter resultados similares com 3 telas, quando comparado a 1,5, na aquisição de imagens de nódulos, por exemplo. No estudo do tórax e abdômen, há dificuldades adicionais para a realização dos exames de ressonância, principalmente em relação aos artefatos de movimento respiratório, cardíaco e vascular, assim como peristaltismo intestinal. Essas dificuldades foram parcialmente superadas com o desenvolvimento das novas técnicas de imagem rápida. As novas sequências adquiridas em apneia, como o GE tridimensional, e Ralph Fourier e Seymour Schott, turbo spin echo, permitiram a redução da duração do exame e o aumento da qualidade de imagem de maneira prática e produtiva. A implementação dos gates respiratórios e cardíacos, baseado no ecocardiograma, e as sequências de sangue escuro, melhorando o efeito flow forward, também são utilizados para compensar os artefatos de movimento.
Essas técnicas rápidas permitem a ressonância ter vantagem em relação aos demais métodos de imagem no acesso dos parâmetros funcionais no tórax, com perfusão pulmonar e a dinâmica respiratória. Sobre as indicações, a avaliação morfológica dos órgãos torácicos, parenquimia pulmonar, vasos, cavidades pleurais, para pesquisa e diagnósticos de alterações congênitas, inflamatórias, neoplásicas, degenerativas ou traumáticas, tumores neurais e mediastinais e tumores cardíacos. Já as contraindicações são os implantes metálicos, marca-passo cardíaco, próteses metálicas ósseas ou estentes. Então, agora a gente vai trazer a anatomia do tórax. A gente trouxe em plano coronal. Aqui a gente trouxe uma imagem, né, que só representa os achados radiológicos mesmo. E agora a gente vai falar sobre a ressonância. Então, aqui é o primeiro corte quando a gente vê no plano coronal. Então, a gente consegue ver o externo. Então, no próximo corte, a gente consegue ver a artéria pulmonar, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Deixa eu só pegar a minha carta. O ventrículo esquerdo e o direito aqui, que a gente consegue ver, e a aorta pulmonar. Nessa próxima imagem, a gente já consegue ver o lóbulo superior, né, do pulmão, o lóbulo médio e a língula, a gente consegue ver. A gente já consegue ver a artéria pulmonar, a aorta, o ventrículo esquerdo, o átrio direito. Né, a gente consegue ver nesse próximo plano, a gente já consegue ver o átrio direito, o lóbulo superior, que a gente já vai conseguindo aproximar mais a imagem, né? Vai passando os cortes, a gente já consegue ver mais no tórax. Então, aqui a gente tem outro plano também. O que a gente consegue ver de diferente é o arco aórtico, a artéria pulmonar aqui já vê a melhor. Aqui também já é o próximo corte. A gente já consegue ver a coluna melhor aqui, a gente já consegue ver os processos, né? No próximo a gente já consegue ver a medula, o líquido cefalorraquidiano. E de diferente. No próximo corte axial, a gente consegue ver a traqueia, a gente consegue ver a veia cava superior, o arco aórtico, lóbulo superior direito e esquerdo, a aorta descendente, a aorta pulmonar, o lóbulo inferior e o lóbulo superior, a gente já consegue ver ambos, direito e esquerdo, e vai cortando, né? A gente já consegue ver melhor. Agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia, que a gente trouxe a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética, autossômica, recessiva, e é mais comum em caucasianos e se manifesta em muitos pacientes nos primeiros anos de vida. Ela é uma doença caracterizada pela disfunção cistis fibrosis transmembrana e condutância regulador, que é o CFTR, responsável pela regulação do transporte de sódio, cloro, água por meio de membranas epiteliais. E de acordo com o Registro Brasileiro da Fibrose Cística de 2016, existem no Brasil 4.654 indivíduos com fibrose cística, sendo em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro os líderes na lista dos maiores de prevalência. E os exames obtidos com cortes finos fornecem imagens da estrutura do pulmão com resolução em escala micrométricas, e os achados da TC de alta resolução ou ressonância magnética podem constituir medidas de resultados úteis para o estudo da doença pulmonar em pacientes com fibrose. E a ressonância magnética ela pode ser usada para avaliar os vários aspectos da função pulmonar, incluindo a perfusão pulmonar, o fluxo sanguíneo, a mecânica respiratória, com a administração de agentes de contrastes inaláveis à ventilação pulmonar. E estudos recentes mostraram que a ressonância magnética é altamente capaz de revelar a bronquiotasia típica da fibrose cística, assim como o tampão mucoso,
E a ressonância também tem um valor diagnóstico igual à tomografia na avaliação da gravidade da doença, como sistema de pontuação Bala e Helbig. Então, aqui a gente tem uma imagem de um paciente com fibrose cística. Ela é ponderada em T1, com espessura de corte de 2 milímetros. E aí, na imagem A, a gente consegue observar uma bronquiectasia com impacto mucoide. Aqui, assim. E na imagem 2, a gente consegue ver múltiplas falhas de perfusão, que caracteriza a gravidade da doença. Então, aqui mais branquinho, né? E aqui mais cinza ao redor. E como atividade avaliativa, a gente trouxe uma atividade complementar, que é o quiz no Kahoot. Eu vou enviar o link agora no... Peraí, acho que eu vou ter que tirar aqui, né, prof? Peraí, que eu não sei como que faz. Tá mudo, prof. Rani, agora tu quer compartilhar a tua tela do Kahoot, né? Aí tu já tá Peraí, deixa eu só mandar o link. Eu vou mandar o link para o pessoal. E o ACM tem que entrar. Tá, tu vai mandar... compartilhar e já vou compartilhar de novo. Só um segundo. Beleza. Deixa eu ver aqui, gente. O que é esse aqui que eu mandei agora? Deixa eu só... Professor, peraí. Não, tranquilo, vai tranquilo, sem pressa, tá tudo certo. Acho que agora é só o pessoal entrar. Deixa eu... Mudou o PIN, peraí. O PIN não é mais esse 6505? Não, mudou, prof. Mudou. Tá, tem problema. Quem tá aqui logado, gente, já vai no seu celular ou no computador. Eu tô aqui com o meu celular, já vou colocar aqui. Vamos ver. Entrei aí. Entrou, prof. Tá. Alguém me informa o PIN, por favor. 617 4962. O pessoal tá entrando? Tá. Vamos lá, gente, bora. Professor, eu tentei entrar, mas a minha internet está horrível, eu não estou conseguindo, tá? Tá bom, tranquilo. Quem puder participar, Tá bom. vamos lá. Tranquilo, filho. Carol, aí, boa. Show de bola, tem uma galera aí. Quantas pessoas tem na sala, só para eu saber? Tirando eu e o João. Nós somos 12.
Acho que já deu todo mundo, né? Tirar eu e o João e mais a menina que não consegue entrar. Posso começar? Pode. Eu não tô conseguindo entrar também. Com o PIN não consegue? Pois é, não tá indo, não sei por quê. Tem que tirar espaço. Tira o espaço. Tá, peraí. Deixa, gente, acho que é a minha internet, pode começar. Eu vou começar, tá? Vou começar. 3, 2, 1. Ah, meu Deus. Para a ressonância de tórax, qual energia de campo Tesla é necessário? 3, 1,5, 15,5, 10,5. Tô nervoso. Ai, ai, ai. Então, a resposta correta é 1,5. Acertou, prof? Eu coloquei testa, eu escrevi errado ainda. É Tesla, tá, gente, aqui em cima. Não, eu anotei, o João falou ali, eu já pau aqui, ó, na minha cola. Tô aqui, ó, Então, próxima pergunta. tô ligado. Então, o prof tá ganhando, hein, prof? Uhul. Vamos ver, prof. São só 3 perguntas, tá, gente? Tá show. Agora é verdadeiro ou falso? A fibrose cística ela é caracterizada pela disfunção do regulador de condutância transmembrana da fibrose CFTR. Verdadeiro ou falso? Aí, todo mundo acertou essa. Vamos lá para a próxima. Quais são as contraindicações para a ressonância magnética de tórax? Assinale a correta. Avaliação morfológica dos órgãos torácicos, avaliação morfológica das mãos, implantes metálicos, tumores cardíacos. Lembrando que é a alternativa correta de contraindicação, tá? Aí. Vamos ver quem ganhou. Gustavo, terceiro lugar. Gabriela em segundo. E o prof, que não tem graça, foi em primeiro lugar. Pô, eu não tenho um troféu. Aqui, ó, peraí. Injusto, hein? Ai. Então foi isso, pessoal, nosso trabalho. Se o professor tiver alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta, quiser que volte no slide. Não, a única coisa, assim, parabéns, foi bem legal a apresentação. O objetivo era ser algo, assim, sucinto, né? O que é importante para todo mundo é quando a gente fala em ressonância magnética, né? É um exame que o que é bacana da ressonância. A primeira imagem que tu trouxe, só volta ali pra gente na tua apresentação. Tu mostrou um raio-x pra gente, né? É bem legal que ele tá ali com todas as legendas, né? Isso. É mais ou menos aquele raio-x que você deu pra gente, lembra uma vez? Sim, quando a gente está na aula ou quando a gente vai para o estágio, tem um raio-x assim, né? Que eu escrevi, fiz uma cola nele, né? Então a ideia é justamente isso. Quando a gente está com o paciente, a gente está vendo o paciente aqui, ele é uma estrutura, deixa eu pegar aqui ele é uma estrutura em 3D, o nosso paciente, quando a gente está olhando, né? E quando a gente vai ver esse paciente num plano de imagem, ele está em 2D no raio-x, então é um pouco difícil. E aí, quando a gente vai pegar uma ressonância magnética, a gente está fatiando ele em cortes diferentes, né? Então, o que a gente precisa ter bastante atenção? Que à medida que as ponderações, que os cortes vão avançando,
seja ele de anterior para posterior ou lateral, nós vamos estar vendo segmentos diferentes ao longo do corte. Claro que quando a gente está lá no hospital, no estágio, a Anne que está já no último semestre, né, no último grupo de estágio, teve a possibilidade lá de mexer no Canvas, né, que é o programa que tu acaba vendo as imagens radiológicas do teu paciente, tu conseguia, né, através do computador ir rodando. Vai fazendo isso aqui e vai mudando, assim, né? Isso. Igual eu coloquei aqui, vai acontecendo, vai colocando e vai aparecendo mais, né? Isso, como a gente falou hoje de manhã, né? O que é bacana? O papel do fisioterapeuta não é dar o diagnóstico clínico, né? A gente já tem esse diagnóstico que ele é feito pelo médico radiologista, que ele é feito pelo médico da clínica médica ali, né? Só que é importante eu entender qual é a fisiopatologia do meu paciente, aonde que tem um achado radiológico. Então, meu olho, ele vai ficando cada vez mais refinado. Se eu sei, por exemplo, que teve uma consolidação lá na base, à medida que a Anne vai passando lá num corte transversal, eu sei que quanto mais próximo da base, vai mudar a configuração do pulmão. Então, o que vai mudar? Vai mudar a cor, pode ter um achado radiológico, então pode ter uma consolidação, pode ter uma remodelação do tecido, um tumor, né? Então, muitas coisas a gente pode estar encontrando nessa imagem, né? Então, assim, parabéns. Foi muito bom o trabalho, achei bem interessante também a questão da fibrose cística, né? Porque a gente fala na fibrose, mas todo tipo de doença que acomete o pulmão, gente, o pulmão ele sofre uma remodelação, né? Então, toda vez, por exemplo, que um paciente ele tem uma crise de asma e ele passa por toda aquela fase de processo inflamatório, o pulmão do paciente ele está se remodelando. Então, normalmente o asmático ele tem uma doença que é reversível, ele tem períodos no ano que ele vai ter um processo inflamatório, que ele vai tratar o broncoespasmo. Só que esse pulmão ele vai se remodelando. Então, ele pode evoluir para uma bronquiectasia, ele pode evoluir para um DPOC, né? E então a gente tem que estar muito ligado nisso. Principalmente quando agora, no caso a Anne, que já está colando grau, está indo para o mercado de trabalho, é importante quando ela for acompanhar o paciente dela, seja home care, seja no hospital, seja na clínica, ela ter esse arquivo de imagens, ela poder fazer essa leitura com segurança, porque a gente sabe que ao longo da vida desse paciente vai ter uma remodelação. Esse monte de paciente COVID aí, né? Quantos pacientes, infelizmente, tiveram aí alguma repercussão cardíaca, respiratória, às vezes cardiorrespiratória? São pacientes que tu vai cuidar ao longo da tua vida. Por exemplo, o prof está lá fazendo fisioterapia, daqui a pouco tu te forma, eu vou no teu consultório, tu vai ser a minha fisioterapeuta, espero viver bastante aí, no mínimo uns 30 anos tu vai ser minha personal físio, né? Porque eu quero melhorar meu desempenho cardiorrespiratório. Quando eu saí do Covid, eu fiquei muito mal. A gente tá, um beijo para a professora Cadine, quando ela assistia essa aula aí, a professora Cadine também está lutando aí contra o Covid, né? Teve um processo aí infeccioso, enfim, é uma situação em que, claro, ela está tratando, ela vai passar por essa pneumonia, mas o pulmão, ele se remodela, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Então a dica que eu dou, paciente que é DPOC, paciente que é asmático, paciente que a gente já vê que tem uma broncoectasia, eu tenho que ficar com o olho bem atento, porque a tendência é esse pulmão ir se remodelando ao longo da vida, se esse paciente não tiver um tratamento, ele não tiver um acompanhamento, tá bom? Então, parabéns aí, João, parabéns, Anne, gostei da patologia que vocês escolheram, muito bacana as imagens, maravilha, tá? Só não esqueçam depois de mandar a apresentação lá pro prof, tá bom? Ah, era isso que eu ia te perguntar por último. Tem que mandar, né? Eu vou te mandar já Isso, no pode e-mail, mandar né? pro e-mail, que daí agora terminando a aula eu já vou postar lá no nosso portal Eva, tá bom? Parabéns, João. Melhor abrir o fórum e coloca lá? Ah, pode ser por e-mail mesmo. Pode ser, eu também posso abrir o fórum, pode ser. Depois, então, eu abro o fórum e vocês vão postando lá. Pode ser assim. Eu já vou abrir agora. Então, beleza. Então, tá. Prof, precisa postar individual ou só um do grupo já dá? Não, um do grupo, né? É uma apresentação para todos, né?
Não precisa ser todos, não. É a apresentação do grupo. Eu vou... Tá, beleza. Deixa eu só abrir lá para ver se vai dar certo, tá, Anne? Dá um segundinho só. Estou entrando aqui no Eva, já vou abrir lá. Gente, quem gostaria de ser o próximo grupo aí? Vão se organizando. Enquanto isso, eu já acabei de A abrir. gente. Tá. Dá um segundinho só, então a gente já vai iniciar o próximo grupo. Deixa eu só... Professor, depois deles a gente pode ir? Sim, claro. O professor só está abrindo aqui o fórum para que vocês possam depois enviar ali as apresentações. A Anne deu uma sugestão ali, eu achei uma boa. Então, deixa eu... Só estou abrindo aqui, que aí a gente já... Todo mundo apresenta e já vai postando, né? Deixa eu só achar o linkzinho aqui. Mediateca, webconferência, avaliação, não. Fórum. Tá, gente. Aí quando eu clico no ícone fórum, vou botar aqui fórum de laboratório, né? Só um minutinho, gente, é porque daí quando eu boto aqui as opções... Beleza. Mas é engraçado, porque quando eu inicio aqui, é como se ele está pedindo que eu coloque o arquivo. Coisa louca, né? Anne? Prof, eu envio pelo seu e-mail mesmo. Ah, então faz essa gentileza, porque eu tô indo, acho que... É que ele me pede como se fosse, assim, uma avaliação à distância, tu entendeu? Aí Não, ele... vou te enviar por e-mail já. Tá, então, eu acho que vamos fazer assim, que eu acho que fica mais fácil. Tá bom, vou te enviar Tá. já. Joia. Parabéns, João. Parabéns, Anne. Qual é o próximo grupo? Desculpa, gente. Quem gostaria? Somos É, nós. gente, acho. Isso. Perfeito. Gente, vocês podem iniciar, pode compartilhar a tela. Sejam bem-vindos. Quem faz parte desse grupo? Eu, a Gabriele, a Fernanda e o Matheus. Legal. Gabriele, a hora que quiser começar, é com vocês. Vamos lá? Fê, pode começar? Alô? Tá funcionando? Ah, super bem. Estou escutando o áudio. Ai, que susto! Tá. O nosso trabalho é sobre a ressonância magnética no joelho. É um exame de imagem que... O que é, né? Essa ressonância magnética de joelho? É um exame de imagem que funciona como um campo magnético intenso e ondas de rádio para gerar imagens pormenorizadas dos distintos órgãos e sistemas do corpo humano.
que nesse caso que a gente vai estar falando é o do joelho. Esse exame ele não faz uso da radiação ionizante, que é uma das suas principais vantagens, e é um exame com excelência e acuidade diagnóstica e muito importante no estudo de diversas patologias, como lesão nos ligamentos, lesões dos meniscos, tendinites, bursites, entre outras patologias. A ressonância magnética do joelho ela permite a obtenção de imagens muito detalhadas e em 3D, inclusive da cartilagem e dos tecidos moles do joelho. Na ressonância magnética, com contraste, é avaliado o comportamento vascular das estruturas em estudo e completando, né, dessa forma, completando a avaliação inicial sem o contraste. O gadolínio, que é usado, é administrado por via endovenosa, ampliando a intensidade de sinal das estruturas com o fluxo sanguíneo aumentado. E num exemplo que é usado em tumores, inflamações, entre outros. Pode passar. Existem duas formas de realizar esse exame, né? A ressonância magnética de campo fechado, que é fechado nas laterais e aberto nas extremidades, e a ressonância magnética de campo aberto, que é aberto nas laterais e nas extremidades. A diferença entre um tipo de ressonância e outro é que o paciente ele deitará numa mesa e ficará dentro de uma cápsula aberta nas laterais e extremidades ou apenas nas extremidades. E independente de como vai ser feito esse exame, a ressonância magnética de campo aberto ou fechado é iluminado e ventilado, né? Então o paciente pode ficar tranquilo que vai ter toda a iluminação, ventilação e tal para... Pode passar. Aqui, como funciona o exame? Ele é um exame que demora, em média, 30 minutos para ser realizado e, caso se use o contraste, tem um tempo superior. Ela pode ser executada com recurso de sedação, em alguns casos especiais, como de crianças, e no caso, né, é usado mais tempo para isso. O paciente ele deve ficar relaxado e permanecer em repouso absoluto, porque qualquer movimento danifica a imagem para o médico. Dificultando assim, então, um possível diagnóstico, né? Quando a emissão de ondas de rádio ela iniciam alguns ruídos fortes que podem ter duração e intensidade diferentes devido ao barulho, pode-se receber protetor para os ouvidos. A máquina possui microfones e alto-falantes, então o paciente ele pode falar e ser ouvido. E se durante o exame ele se sentir desconfortável, pode pedir a suspensão do mesmo via intercomunicador. As imagens captadas pela ressonância magnética de joelho são enviadas para um computador, assim como de todas as outras ressonâncias. Pode passar. Aqui a gente tem as indicações e contraindicações. É indicado para dor no joelho, edema, instabilidade, déficits de extensão, deformidades, lesões nos ligamentos, no menisco, em caso de tendinite, bursite, artrose, instabilidade. Aí aqui tem o quisto de Baker, tem a sinovite, que é a mais conhecida como água no joelho, e tem os crancos, né, que são tumores benignos e malignos. E as contraindicações, a gente tem pessoas que possuem implantes metálicos no corpo, que pode acabar interferindo no campo magnético, clipes de aneurisma, implantes e aparelhos oculares, implantes de ouvido, marca-passo cardíaco, fixadores ortopédicos externos, gestantes, depende dos casos, né? Mas, em geral, é melhor não. Aqui são indicações e contraindicações mais geral, assim, né? As indicações eu foquei mais no joelho, mas as contraindicações foi mais no geral. Pode passar. Perfeito. Tá, eu vou falar um pouquinho da anatomia do joelho. O joelho é a maior articulação do nosso corpo, como um todo, né? Mas dentro dessa grande articulação, tem 3 outros, que eu vou falar depois. Ele possui 2 planos de movimento. O principal é o sagital, que faz flexão e extensão. E o outro acontece quando o joelho está flexionado e ele rotaciona em torno do seu próprio eixo. Ele é dividido em fêmur, patela, tíbia e fíbula. A patela é o único osso que é exclusivo da articulação do joelho, sendo ela um osso sesamoide, igual àquele que a gente tem no dedão. A patela tem como função reduzir as forças compressivas na região, evitando os danos nos tecidos moles, principalmente. Pode passar. Tá. Ele possui 3 articulações,
A primeira é a articulação femorotibial, tá indicada ali pelo 1, 2, 3, né? Que é a verdadeira articulação do joelho. A segunda é a articulação patelofemoral. E a terceira é a articulação tibio-fibular. Pode passar. O joelho possui 4 importantes ligamentos. Tipo, esses são os mais importantes, né? Mas ele tem mais. O primeiro é o ligamento cruzado anterior, que está indicado ali pela setinha. O segundo é o ligamento cruzado posterior. O terceiro é o ligamento colateral medial. E o quarto é o ligamento colateral lateral. Pode passar. E ele, desculpa, esqueci de falar, mas ele possui os meniscos lateral e medial, que não tá indicado ali, mas na próxima imagem vai dar pra ver, essa imagem aqui. Que daí é tudo que eu falei antes, né? Daí de ver todos os ligamentos, as articulações, o menisco e os ossos e tudo mais. Só não tem os músculos aqui. Pode passar. Daí aqui eu trouxe uma ressonância magnética para a gente comparar, né, com a imagem anterior. E a ressonância, ela é o exame mais completo para o estudo do joelho, indicada principalmente na investigação de dores inexplicadas, instabilidade e entorses. Permite a avaliação de estruturas internas que outros métodos não conseguem enxergar, como os ligamentos cruzado, anterior e posterior, os meniscos, medial e lateral e as cartilagens, por exemplo. Daí, aqui está indicado por setinhas, né? É mais difícil de ver, com certeza, mas dá de ver. É o melhor exame para isso. Pode passar. Daí, aquele lá era um corte coronal. Daí, aqui a gente tem um corte sagital. E aqui um corte axial. Daí no corte axial ele tem uma setinha, não tem nada escrito, mas é uma condromalácia, que é um acometimento patelar, né? E é um processo degenerativo da cartilagem articular da patela. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouquinho das fisiopatologias do joelho. E eu trouxe como exemplo a osteoartrose, que é a principal patologia que acomete o joelho hoje em dia. Ela é uma doença reumática, crônica e que causa a degeneração da cartilagem do joelho. Ela é progressiva, não tem cura, né? A fisioterapia ela consegue aliviar e trabalhar essa qualidade de vida da pessoa, né? Não permitir que ela sinta tanta dor. Hoje a OMS fala que é a causa mais importante que causa incapacidade nas mulheres e é a quarta causa, perdão, não está escrito ali. E a oitava entre os homens. Aí eu trouxe ali um exame de ressonância que a gente consegue estar avaliando, né? Como era para ser e como é com a osteoartrose, né? Existem vários graus de osteoartrose e no último, que é o quinto, tem até o contato dos dois ossos, do fêmur e da tíbia. Causa bastante dor no paciente que tem osteoartrose, né? Eu trouxe outro exemplo também, que é a ruptura do LCA, que é o ligamento cruzado anterior, que é uma das fisiopatologias que mais acomete pessoas que fazem esportes, né? No caso, jogadores de futebol, porque eles ficam com o pé preso no campo e rotação no joelho, causando uma torção. Aí, nesse momento, que ocorre a ruptura do ligamento. Esse ligamento ele tem como função impedir os movimentos excessivos dos ossos, auxiliar o joelho a girar e promover a propriocepção. No ligamento cruzado anterior existem dois tipos de ruptura, uma total, que é a mais comum, e a parcial, que é onde rompe apenas algumas fibras. Aqui tem mais algumas imagens do ligamento cruzado anterior, como era para ser, né? O normal, sem a lesão, e ele ali rompido. Pode ver que nele normal ele está pretinho, no rompido ele já fica esbranquiçado.
Clara? Bom, sobre a avaliação de imagem, a imagem de ressonância magnética, essa é uma imagem de uma ressonância magnética mostrando tendinite patelar, né? A inflamação e o espessamento da área de ruptura parcial do tendão patelar. A tendinite patelar também é conhecida como o joelho de saltador, é uma lesão de sobrecarga do tendão que liga a patela ao osso da canela, que é a tíbia, e transmite a força da musculatura da coxa para a extensão do joelho. Pode passar. Bom, aqui só complementando o que a Gabriela falou, ela falou sobre o ligamento cruzado anterior. Esse é um exame de um ligamento cruzado posterior que mostra como que era antes. Ele é ali pretinho e depois ele fica meio esbranquiçado. O ligamento normal ele costuma ser preto, né, na ressonância. Só que quando ele é lesionado, ele fica borrado com esse tom meio de acinzentado ou branco, que significa que tem um edema ou uma inflamação. Pode passar. Esse é um ligamento colateral medial. A gente consegue ver ele antes mais pretinho e quando ele está lesionado com inflamação, ele está mais esbranquiçado. Passar. E aí é de um ligamento colateral lateral. Mostra também o antes e o depois dele sofrer uma lesão. Pode passar. Aqui eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas e eu mesmo responder, né? Pra gente poder agilizar um pouquinho mais. Bom, Eita. Quanto que custa um exame de ressonância magnética no joelho? Bom, vai depender de se tu vai ter plano de saúde ou não, né? Mas pode variar de 800 a R$ 1.000, dependendo da área diagnosticada. Já no joelho, eu não achei os valores específicos. Precisa estar em jejum para fazer ressonância magnética? Bom, sobre o jejum, é recomendado um jejum de 4 horas. Água e medicamentos podem ser tomados até 1 hora antes do exame. E sobre quem tem prótese de joelho, pode fazer ressonância magnética? Bom, eu achei uma resposta que dizia que sim, que grande parte das próteses ortopédicas são feitas de materiais que não representam risco para a realização de exame de ressonância magnética. Para um exame mais seguro, é importante informar ao médico a existência da prótese para uma avaliação prévia da situação, né? Quanto tempo demora o resultado do exame de ressonância magnética? Bom, o resultado da ressonância magnética fica pronto de 3 a 7 dias. Por isso mesmo, esse exame também é recomendado não é recomendado para urgência, né? Tem que tirar a roupa para fazer ressonância magnética? Bom, depende. Geralmente sim, porque grande parte dos materiais que compõem a roupa podem ter algum metal ou algo que possa interferir na imagem, né, na hora da realização do exame. Bom, é isso. Tá Tá sem mutado, áudio, professor. prof. Tá mutado. Parabéns, gente. Olha, muito bacana a apresentação. Gostei bastante da edição da apresentação. Tem 3 pontos só que eu quero reforçar, né? Quando a gente está avaliando uma articulação, independente de ser joelho, ombro, punho, enfim, articulação coxo-femoral, quando a gente está estudando lá anatomia sistêmica, normalmente o nosso professor de anatomia, ele fala, né, dos elementos constantes e inconstantes. O que é um elemento constante de uma diartrose de uma articulação sinovial? Cápsula articular, líquido sinovial e espaço articular. Toda articulação que é sinovial possui esse elemento constante. O que é inconstante? Vocês foram muito felizes de escolher o joelho, né? Os elementos inconstantes é aquilo que a gente só vai encontrar naquela articulação. Então, vocês falaram dos meniscos, né? Ligamentos cruzados, ligamentos colaterais, né? E uma coisa que é bem importante quando a gente está até mesmo avaliando e utilizando muitas vezes a ressonância como apoio ao diagnóstico, né? A gente tem que lembrar que quando vocês estavam até fazendo a revisão ali de anatomia e de biomecânica,
Quando o nosso paciente ele faz um movimento de flexão do joelho, a perna do paciente ela roda, né? E essa variação de graus ela se dá de forma diferente de indivíduo para indivíduo. Normalmente, eu vi que vocês comentaram ali das lesões do futebol de final de semana, né? Ela se dá por vários fatores. Às vezes a gente ouve o nosso paciente falar, poxa, eu estava correndo e me machuquei sem bola. Acabei fazendo uma lesão no menisco correndo. Porque o que, que acontece? Às vezes o paciente está com o quadríceps tão fraco que quando ele vai fazer a fase de apoio, a perna ainda está rodada. E aí, o que, que acontece? O fêmur acaba esmagando o menisco, né? Fazendo uma lesão ali grave, rompendo o menisco, às vezes até mesmo estressando os ligamentos, né? É muito comum também, principalmente no futebol, na corrida, mas mais isso no futebol, aquele indivíduo que compra uma chuteira. Vocês já viram que os tênis para correr, o solado tem solado de bolinha, tem solados que são placas, tem solados que são ondulados. Vocês já perceberam isso, né? Quando o nosso paciente ele utiliza um solado que ele é de placa, ele é ondulado, ele é um tipo de calçado que ele adere mais ao solo, né? Então, se esse paciente está jogando um futebol society, por exemplo, ele é um cara pesado, né? 100 quilos, está lá correndo e vai cruzar essa bola, ele vai ter que fazer uma diagonal, muitas vezes o pé ele trava, ele acaba rodando em cima do próprio eixo, e aí acaba estressando toda a articulação, né? Então pensa comigo, uma coisa que vocês trouxeram ali muito importante, toda vez que tem uma lesão articular, tem rompimento de algum tipo de tecido, vai gerar processo inflamatório, vai ter edema e, consequentemente, isso vai mudar a configuração do campo, né? Então, vocês mostraram ali várias vezes, né, a diferença do ligamento. Então, a gente vai perceber que esses elementos inconstantes, eles vão mudar de cor. Então, isso é muito importante a gente estar observando, né? E uma coisa que o Matheus ali comentou, né, que achei bem bacana, sobre a questão dos exames, né? É claro que quem tem o plano de saúde acaba tendo um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer um exame, que é uma ressonância, né? Mas quem não tem, tem que desembolsar, né? Então, o valor de mercado é mais ou menos isso, né? Vai em torno aí de 800 até R$ 1.500, depende, né? E aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, né? Quem não tem plano e às vezes acaba fazendo uma lesão de joelho, a dica que eu dou, vai no Celso Ramos, porque lá no Celso Ramos a gente tem o tomógrafo e a gente também tem aparelho de ressonância magnética. Ah, professor, mas vai demorar um dia. É melhor demorar um dia e economizar aí R$ 1.300, R$ 1.500, né? E aí pelo menos tu já vai saber tudo o que aconteceu ali na articulação, né? Então isso é bem importante, né? E a questão da prótese, até quando a gente teve o convidado, né, o professor Peter, ele até comentou um ponto bem interessante, né? Que isso é relativo, porque depende do material que foi feito, qual é a liga que foi feita essa prótese, né? Então, isso também é discutido. Então, por isso que é uma contraindicação relativa, né? Então, quando o paciente ele tem algum tipo de metal, é importante falar para o médico, é importante falar para o tecnólogo que vai estar realizando o exame, né? Mas no mais era isso, gente. Parabéns, muito bacana ali o trabalho, gostei bastante, viu? Valeu, professor, valeu. Valeu, Obrigada. Obrigada, professor. valeu. Próximo grupo aí, galera. É, gente. Deixa eu ver Bianca. aqui. Bianca, tudo bom? Certo. Vou compartilhar aqui. Joia. Enquanto a Bianca vai ajustando, só quero lembrar o seguinte, gente. Grupo do joelho, mandem por gentileza para mim a apresentação também e coloquem o nome de todos os componentes do grupo, tá bom? Só para ficar registrado no trabalho. Beleza. Show. Não tô conseguindo botar ele grande. Aperta F5. Agora foi. É que antes não tava funcionando. Vocês estão conseguindo ver ele inteiro? Tá perfeito. Para mim tá ótimo. Tá dando sim, B.
Tá bem bonito, vai lá. Tá. Então, boa noite a todos. O nosso grupo, a gente vai falar sobre ressonância magnética aplicada à mama. E o grupo é composto por eu, Caroline, a Janaína e a Bianca. Pode passar. Então, a ressonância magnética das mamas, ela é utilizada com o intuito de detectar certas patologias. Elas se baseiam na sua elevada sensibilidade para a detecção do câncer de mama, inclusive de lesões ocultas no exame físico nos métodos convencionais, que é a mamografia e a ultrassonografia. É utilizada na investigação, no rastreamento de mulheres com alto risco de câncer de mama, na procura de lesão primária oculta em pacientes com metástases axilares, também na caracterização de achados duvidosos da mamografia ou na ultrassonografia, e também para determinar a extensão local do câncer de mama, para verificar a presença e a extensão de doença resídua, também para avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante e também na diferenciação entre cicatriz cirúrgica e na recorrência tumoral dos pacientes previamente tratadas por câncer de mama, e também na avaliação da integridade de implantes mamários. Então, a ressonância magnética é um exame que complementa, digamos, achados duvidosos, né, que seja na mamografia, na ultrassonografia. Então, a ressonância magnética da mama, ela é bilateral, ou seja, ela faz o estudo das mamas de forma bilateral, né, e significa que estuda as duas mamas e dos dois lados. Aqui a gente colocou só uma imagem da ressonância magnética das mamas, só para caracterizar. Pode passar. É que não tá passando, peraí. Agora foi. Como é realizado o exame de ressonância magnética da mama? Então, como eu falei, é um exame bilateral, né, realizado no aparelho de ressonância magnética, que utiliza poderosos ímãs para formar imagens. Então, para realizar o exame, a paciente deita-se na maca de barriga para baixo, né, onde deve permanecer nessa posição por 20 minutos. E para o exame de ressonância magnética das mamas bilateral, é necessária a aplicação de contraste intravenoso, exceto quando o exame for recomendado para a avaliação de prótese de silicone ou quando não deve ser aplicado o contraste por recomendação médica. Então, aqui nessa imagem, essa imagem é um corte individual, né, no caso da mama. Na imagem A, mostra um corte individual da série pré-contraste. E ali na imagem B, esse mesmo local após o contraste, né? Então a gente pode já ver que mudou, já não está mais igual na primeira imagem. A imagem C é uma imagem subtraída de B menos A. E ali na imagem D, quando houve uma máxima intensidade de projeção da subtração da primeira série pós-contraste, menos a série pré-contraste, mostrando um segundo câncer na mesma mama. Então, o contraste, ele está muito relacionado também na detecção de achados. Pode passar. Então, é preciso utilizar contraste na ressonância magnética. Então, nem todo exame de ressonância magnética precisa, né, da utilização do contraste, especialmente aqueles feitos na área ortopédica. Então, na maioria dos casos, a administração do contraste, seja ele por via oral ou intravenosa, isso melhora muito a qualidade das imagens fornecidas. E o contraste que é utilizado na ressonância magnética das mamas, ele costuma, na verdade, no geral, né, ele costuma ser à base de gadolínio, que é um metal raro. E então o gadolínio, ele é um contraste com baixa frequência de efeitos colaterais, sendo rara também a ocorrência de reações alérgicas. Então, como o contraste da ressonância magnética ele não contém o iodo, ele é o mais seguro, né, do que a maioria dos contrastes utilizados por via intravenosa. E o gadolínio, ele é extremamente tóxico, né, para os pacientes com insuficiência renal avançada, principalmente para aqueles com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto.
Então, nesse grupo de pacientes, a administração de gadolínio ela pode provocar uma grave complicação chamada fibrose sistêmica nefrogênica. Como a gente já falou ali no início, mas a ressonância magnética das mamas, ela tem o intuito principalmente, né, no rastreamento de pacientes com alto risco de câncer de mama, também na avaliação de próteses mamárias, ou que seja para determinar a extensão de um câncer de mama, né, se ele se alastrou ou não. Também no planejamento terapêutico, né, ou seja, ele avalia a extensão do tumor e também identifica novos focos de lesão das mamas. Também para avaliar a resposta à quimioterapia neoadjuvante e também na diferenciação entre cicatriz cirúrgica e na recorrência tumoral nas pacientes previamente tratadas por câncer de mama. E as contraindicações da ressonância magnética de mama, então a situação mais comum é quando o paciente ele é portador de algum dispositivo metálico, né, que possa sofrer a influência de um poderoso campo magnético, que é gerado pelo próprio aparelho de ressonância magnética. Então, indivíduos que utilizam marca-passo cardíaco ou um desfibrilador cardíaco implantável, um implante coclear, clipes vasculares metálicos, próteses vasculares, ou também o DIU de cobre, próteses ortopédicas, fragmentos de metais no corpo, né, como projéteis de armas de fogo, e até mesmo tatuagens, que antigamente determinadas tatuagens possuíam traços de metais. Mas como a gente sabe que tudo vem se modernizando, né, ali a gente até destacou que nem todos esses dispositivos listados acima, eles possuem uma contraindicação absoluta, né, na realização da ressonância magnética. Por exemplo, as próteses vasculares implantadas e também os stents, as próteses vasculares que estão implantadas há mais de 6 semanas, eles costumam ser seguros. Também a gente sabe que já existem marca-passos que podem ser utilizados na ressonância, assim como as tatuagens também não é uma contraindicação absoluta, mas por isso que a gente tem que fazer toda a avaliação do nosso paciente como um todo. Bom, agora eu vou falar um pouco, então, sobre a preparação para a ressonância magnética das mamas. Então, deve-se realizar um jejum total de 3 horas, manter cabelos secos e sem gel, não realizar nenhum tipo de química no cabelo, sem maquiagem, sem acessórios que contenham metal, tomar normalmente as medicações prescritas pelo seu médico, e eles sempre solicitam quem for menor de idade levar um responsável e trazer exames anteriores. Então, vou falar um pouco sobre a função da mama. Então, as glândulas mamárias são os órgãos característicos e comuns a todos os mamíferos. No sexo masculino são atrofiadas e no feminino são volumosas e ativas conforme a fase reprodutiva. Sua principal função, então, é a produção de leite, que amamenta o filhote na fase inicial da vida, criando assim um vínculo materno. Falando um pouco sobre a anatomia da mama, então as mamas são as estruturas que contêm as glândulas mamárias. Elas são órgãos pares e laterais ao plano sagital mediano. Ficam situados precisamente na região ventral da caixa torácica, na altura da 2ª à 6ª costela, apoiada no músculo peitoral maior. Então, vou falar um pouco sobre a glândula mamária, que são glândulas cutâneas modificadas e especializadas na produção de leite após a gestação. Temos também o tecido glandular, formado por cerca de 15 a 20 lobos, onde o leite é produzido, sendo conduzido pelos ductos lactíferos para os seios lactíferos, né, que funcionam como pequenos reservatórios e seguem para as papilas, que é o mamilo, de onde sai quando sugado pelo bebê. Temos os lobos, o ducto intralobular termina e os ductos apresentam revestimento especial. E ao perder o tecido conectivo, formam um lobo. A areola, que é a porção pigmentada localizada ao redor do mamilo, e ela vai variando a pigmentação dela conforme a gestação.
Temos o mamilo ou papila, que é protuberância composta de fibras musculares elásticas, onde desembocam os ductos lactíferos. Duto de leite. O leite sai dos alvéolos e caminha até o mamilo através dos ductos lactíferos, quando ocorre a sucção do bebê. Tecido adiposo, né, que a nossa mama é composta por grande tecido adiposo, né, tecido gorduroso. Temos a pele, que vai circundar a mama, de forma que apresenta na sua constituição glândulas sebáceas e sudoríparas. Daí aqui a gente tem a imagem, né, parede torácica, costelas, músculo peitorais, lóbulos, areola, mamilo, duto de leite, tecido adiposo e a pele. Falando um pouco agora sobre o suprimento sanguíneo. Então, as mamas, elas são irrigadas principalmente por ramos da artéria torácica interna e das artérias intercostais. A inervação dela, então, da mama vai ser realizada pelos ramos anteriores e laterais do 4º ao 6º nervo intercostais, conduzindo fibras sensitivas e simpáticas eferentes. Além disso, a papila, né, que é o mamilo, tem suprimento nervoso dado pelo ramo anterior do ramo cutâneo lateral de T4. Então, aqui a gente tem essa segunda imagem aqui, que é a inervação da mama, botando o plexo cervical e plexo braquial. Relacionada ao sistema venoso, né, essa drenagem que vai acontecer da mama. Então, da papila, que é o mamilo, da areola, que vai ser aquela parte que eu falei que é pigmentada, e dos lóbulos da glândula mamária, a linfa ela segue para o plexo linfático subareolar. Dali em diante, cerca de 75% segue para os linfonodos axilares, principalmente os dos quadrantes laterais da mama, através dos linfonodos anteriores ou peitorais. Então, esse restante da linfa, né, é a parte lá dos quadrantes mediais inferiores, eles irão drenar para os linfonodos paraesternais e para os linfonodos abdominais. A linfa, então, ela vai seguir um caminho desembocando em outros linfonodos maiores, chegando aos troncos linfáticos e seguindo até chegarem às veias braquiocefálicas. Então, aqui a gente tem a imagem, né? Aqui os linfonodos axilares, aqui o plexo linfático subareolar. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da mama, que não poderia ser diferente, né? Tínhamos que falar do câncer de mama, um assunto tão frequente, né? E tão presente, infelizmente, né? Na vida das mulheres, e não só das mulheres, a gente vai falar disso também. Então, o câncer de mama, ele representa a principal causa de morte em mulheres brasileiras, se nós excluirmos os tumores de pele não melanoma. Então, ele é o segundo, digamos assim. Em 2019, foram estimados 59.700 casos novos, que representa mais ou menos que para cada 100 mil mulheres, 51,2 casos. O câncer de mama, ele é bem raro antes dos 35 anos, mas acontece, pode acontecer. E ele cresce rapidamente com a idade, sendo descoberto principalmente entre 40 e 60 anos. Mas a gente tem visto, né, atualmente, que cada vez mais essa idade ela tem diminuído, né? Então, tem atingido mulheres mais jovens. Ele é um dos mais temidos entre as mulheres pela alta frequência dos efeitos, principalmente psicológicos, né? Que a gente sabe que mexe muito com a imagem, com a autoestima, né, com a sexualidade da mulher, porque em alguns casos a retirada da mama, então isso mexe muito com o psicológico das mulheres, fazendo com que seja realmente para a mulher um medo bem grande assim de ser diagnosticada com câncer de mama, né? Pode passar. Então, alguns sinais e sintomas, né? Então, são caroço, é o nódulozinho, fixo, né? Geralmente, fixo, ele é mais endurecido e geralmente não causa dor alguma, né? O que é muito ruim, porque
porque se a gente sentisse alguma dor, alguma coisa, talvez a pessoa procurasse antes, né, o médico e tudo, e seria mais fácil um diagnóstico, mais fácil um tratamento, né? Mas, como na maioria dos cânceres, né, ele não causa dor alguma e às vezes incômodo nenhum. Então, a pele da mama pode ficar avermelhada, retraída, parecida com uma casca de laranja, alterações no peito, no mamilo, né, no bico do peito, pequenos nódulos da região embaixo dos braços, na axila, pescoço, saída espontânea de líquidos dos mamilos também. Então, aqui a gente colocou uma imagem da mamografia, e ali a incidência crânio-caudal e oblíqua, né, que está no quadrante supero-interno da mama esquerda, e um nódulo oval, de média densidade, bem definido e sem microcalcificações associadas, né, mas dá bem de ver ali. E ali em laranjinha é como ele é mais ou menos, né, se a gente fosse ver ele, a estrutura dele, como que ele seria. Então, alguns fatores de risco, né? Gênero é o principal, porque é a mulher, né? É a mulher principalmente, mas acontece em homens, né? 1% de todos os casos é em homem, mas geralmente no homem ele não passa por aquela cirurgia, por exemplo, né? Como geralmente faz a cirurgia no mamilo, retrai ali, tira só a partezinha ali, então ele não tem muito essa agressão maior do que a mulher sofre, né? Então, a história também de menarca precoce, meninas, né, que têm a primeira menstruação antes dos 12 anos, a menopausa muito tarde também, após os 55 anos, a primeira gravidez após os 30 também é um fator. Quem nunca engravidou, a nuliparidade, né? Que nunca engravidou. O uso de contraceptivos orais, estrogênio e progesterona, por muitos e longos anos também é um fator. Terapia de reposição hormonal pós-menopausa também, que usa muito estrogênio e progesterona também é um fato. E os fatores genéticos e hereditários, que estão entre 5% e 10% desses casos, têm a ver com hereditariedade, né? E a radiação ionizante, ela é proporcional à dose e à frequência. Por exemplo, essa pessoa teve um outro câncer, por exemplo, e teve que fazer muita radioterapia, né, naquela área ali. Foi exposta a muita radiação. Isso pode influenciar futuramente nisso. E entre outros, injeção de bebida alcoólica, sobrepeso, obesidade na pós-menopausa e também o tabagismo. Pode passar? Então, a prevenção, né? Como para praticamente todas as coisas na vida, se nós fizéssemos isso tudo, não ia ter, né? Que é alimentar-se bem, de forma saudável e equilibrada, exercícios físicos e regulares, evitar a obesidade e consumo de bebidas alcoólicas e cigarros, evitar tratamento de reposição hormonal. Em caso de gestação, é muito importante também, quanto mais se amamenta, diminui mais essa chance também de desenvolver. Então, o máximo período que conseguir amamentar também é um benefício que reduz muito as chances de ter a doença. Então, agora o diagnóstico, né? Os meios mais eficazes, que são os mais utilizados, é o exame clínico da mama, né, e a mamografia. E o principal é o autoexame, né, que é tão falado, que é tão pedido, né, que as mulheres façam em casa, se toquem, né, façam em casa, porque se sentir qualquer coisa anormal, se sentir um nódulo, então já procure, já não deixe, né. Então, o essencial, fazer esse exame em casa. Sempre que for a sua médica, ela vai fazer esse exame clínico, né? Chega lá, a ginecologista vai fazer esse exame clínico para ver se existe alguma anormalidade, né? Então, geralmente, o autoexame, ele detecta a doença em estado mais avançado. Por quê? Porque quando tu já está sentindo, quando tu já sentiu,
é porque daí ele já está mais adiantado, né? Então, sendo responsável por 80% das descobertas de câncer de mama é o autoexame. A mamografia ele é um exame radiológico de um alto custo, mas que bom, né, que o SUS oferece, né? Temos essa opção, porque ele é um alto custo e ele faz a avaliação dos tecidos moles das mamas. Ele é mais usado em mulheres com mais de 35 anos, né, que permite a identificação de alterações não perceptíveis nesse exame clínico, né, o que o exame clínico não pega, às vezes não vê, a mamografia consegue identificar com bastante eficácia, né. A ultrassonografia é o exame de escolha para mulheres com menos de 35 anos de idade, porque também é muito eficaz, ele consegue detectar se qualquer nódulo que esteja por ali, que consegue pegar direitinho. E sendo também utilizado para mamas mais densas, esses nódulos palpáveis com ou sem mamografia negativa. O processo inflamatório também e grávidas com sintomas de mamário, que sinta alguma dor, algum desconforto, o ultrassom ele é muito eficaz. Pode passar. Então, falando especificamente da ressonância, né? A ressonância magnética, ele, como a Carol já falou, ele é indicado para determinar o estágio, né? Estágio do câncer, a que ponto estamos, né? Que ela mede o tamanho, a extensão dos tecidos, depois que a doença já é diagnosticada. Como o exame não usa nenhuma radiação, também ele é benéfico, né? Indicado para fazer o rastreamento de câncer de mulheres que não devem ser expostas a essa radiação. Então, ela é indicada para avaliar um tecido suspeito ou tumores que tenham surgido depois do diagnóstico do câncer de mama, avaliar os tecidos mamários em mulheres com menos de 25 anos ou com mamas muito densas, né, com a grande quantidade de tecido glandular e pouco tecido adiposo, e nesses casos a mamografia tem sensibilidade reduzida, então por isso é indicado a ressonância. Para confirmar outros exames de imagem, né, que ficaram duvidosos, a ressonância também serve para isso. Avaliar os tecidos mamários em mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Monitorar a eficácia da químio. Monitorar os tecidos ao redor da área onde os tumores ou tecidos cancerosos foram retirados por cirurgia ou químio. Monitorar o processo de cicatrização também dessas mulheres que passaram pela cirurgia reconstrutiva da mama. Tá? Então, acho que é isso aí. Agora, a Bi. Peraí, eu vou botar o... A gente fez um Kahoot. Bem legal, gente. Parabéns. Show. Tá coisando aqui? Tá aparecendo alguma coisa? Sim. Apareceu agora. Então é só vocês colocarem daí esse. São 4 perguntinhas. Show. Vou entrar aqui também. Acho que é isso, né? Posso botar? Mais alguém? Vocês estão me escutando? Sim, perfeito, Bianca. Estou escutando. Uhum. Ai, desculpa. É É que que o aqui barulho tá alto aqui. todo mundo é competidor aqui, ó.
O autoexame da mama deve ser feito sempre que houver alguma dor ou desconforto. Sim, é aconselhável sempre fazer esse autoexame, né? Calma aí, foi perdido. Guilherme está na frente. O Guilherme próximo. tá colando, Guilherme. Identifique o nome das estruturas de numeração 3, 4, 5 e 7 dessa imagem aí. 3, 4, 5 e 7. Como é que eu faço pra, tipo... Ah, não, acho que tem gente respondendo aí. Tem tempo, né? Isso, letra B. Muito bom. Vamos ver. Guilherme tá colando, hein? O Guilherme Guilherme tá tá com na todo curso. frente. Gabriele logo seguida. Qual o exame mais indicado para rastrear o câncer de mama? Isso aí. Acho que agora é a última. Guilherme continua na frente. Gente, vamos derrubar o Guilherme. A posição que o paciente deve se posicionar para a realização da ressonância magnética das mamas é decúbito dorsal? Isso aí. É falso, né? Porque a gente viu ali que era decúbito ventral, né? Eu acho que é isso, né? É que botou a imagem ali, daí confundiu. Ele confundiu. Foi pra confundir, foi pra confundir. Brincadeira, mas é que foi só pra demonstrar como que era o decúbito dorsal, né? Que eu... Ah, é isso? Aperta, eu acho que tem que dar mais um enter, que aí vai dar a posição, né? Aperta em próximo ali, Peraí, Viu gente. qual ali? Aperta aí. Hã? Peraí que Aperta tá... ali no próximo Isso. Ai, desculpa, esqueci. para ver o ranking. Terceiro, Matheus. Segundo, Gabriele. Quem será o primeiro? Quem será? Guilherme. Ô, Guilherme. Putz, grilo. Cara, como eu saio daqui? Muito bom. Só parar de compartilhar a tela, eu acho. Isso. Ai. Deu. Tá. Deu, B. Bem legal, gente. Eu vou compartilhar aqui a minha. Eu vou compartilhar uma coisinha aqui com vocês. Só para vocês poderem ver duas coisas. Por que que é tão complexo a gente ver o tecido da mama? Primeiro, ó, parabéns. Ficou muito bacana a apresentação de vocês, gente. É muito bacana, né? É um tema assim super relevante, né? E uma das coisas ali que vocês comentaram, né, sobre a mama, né? A mama, ela vai mudando ao longo do tempo, né? E por que que é tão complicado a gente poder avaliar esse órgão, né? Porque esse órgão, ele é composto de vários tipos de tecido, né? Então, a gente tem o sistema muscular, a gente tem sistema linfático, tem sistema circulatório, a gente tem o sistema endócrino. E a mama, deixa eu só mostrar uma foto que eu gosto bastante aqui, que é uma sequência. Eu vou perder o botão errado.
mamilo também muda conforme o... Eu vi que tinha uma diferença também no mamilo. E, então, olha só. Aqui, se a gente fosse pegar, né, uma adolescente, uma menina adulta jovem, né, a mama, ela é fibroglandular. Então, se a gente fosse analisar a imagem, ela vai mudar. Então, é uma mama que ela é muito densa. Então, no caso, a mamografia não seria indicada. A gente não ia conseguir ver direito a anatomia, sem contar que a gente está radiando uma glândula, né? Agora, à medida que a mulher ela vai amadurecendo, ela passa pelo processo gestacional, a anatomia da mama muda, né? Então, quem já é mamãe, ou quem tem uma irmã mais velha, ou até mesmo se a gente for analisar a nossa mãe, a nossa avó, a gente consegue perceber que a anatomia da mama mudou, né, por vários fatores. Então, a gente tem a mama aí, que ela é gordurosa, né? Deixa eu só avançar um pouquinho. Por que eu estou comentando isso? Lembra que eu comentei com vocês sobre o BIHADS? Teve uma aula que a gente estava falando sobre a mama. O BIHADS ela é uma classificação internacional. Então, quando a gente está vendo a imagem da mama, é como se a gente estivesse vendo a previsão do tempo, né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente está vendo, por exemplo, que vai ter uma tempestade, a gente percebe que tem pontos no gráfico que vão ficando mais densos, né? Mas quando tem um ciclone, tem um furacão, a imagem ela vai ficando estrelada. Vocês já notaram isso já? Alguém já percebeu isso quando está vendo o noticiário? Sim, não, alô? Sim. Boa. Então, essa é a dica quando a gente vai observar um BIHAD. Então, aquela paciente que ela é mais madura, que às vezes foi fazer o autoexame, estava tomando banho, percebeu que tem um caroço, tem um nódulo, aquilo preocupou. Muitas vezes vai fazer o ultrassom ali no consultório, o médico percebe que tem ali algum achado, e aí, nesse caso, se ela tem indicação para uma mamografia, se ela já tem a idade, ela vai fazer uma mamografia. Se no histórico familiar dela o médico observa que ela tem um risco, né, de ser uma candidata a esse câncer de mama, aí nesse caso sim vai ser feita a ressonância magnética. Se a gente fosse comparar os exames, a ressonância magnética ela tem um padrão ouro, a qualidade da imagem é muito melhor, né? Então olha só, aqui é um BIHAD 0, né? No BIHAD 0, muitas vezes o radiologista ele não consegue perceber se tem alguma alteração. Porque se a gente for analisar, ó, a gente tem uma mama esquerda e uma mama direita, tá? Para quem nunca viu uma mamografia, ela sempre vem assim. Percebam que ela tem uma área aqui mais radiopaca no centro. Isso aqui é o selo de qualidade da mamografia. O que é isso? É o músculo peitoral, tá bom, gente? Então percebam que tem um ponto. Vocês conseguem ver o meu mouse na tela? Sim. Legal. Percebam que aqui a gente tem uma área aqui, mas ela é um ponto, né? Então a gente diz que esse BIHAD é um BIHAD 0, né? Tem um nódulo, mas ele não está estrelado, ele ainda está muito no início, e não dá muitas vezes nem para dizer que aquilo ali é um nódulo maligno, às vezes é só uma concentração de tecido adiposo ali, uma remodelação, né? Aqui a gente já tem uma outra mama, já é uma outra anatomia, até porque a gente sabe que o busto da mulher ela vai mudar. A gente tem mulheres que têm um busto muito pequeno, mulheres que têm um busto médio, mulheres que têm um busto grande, tem mulheres que têm um busto enorme. Então, isso também, a apresentação do filme, ele vai mudar para a gente quando a gente está analisando, tá bom? Então, a gente percebe aqui, ó, que ela é uma mama simétrica, a gente consegue ver peitoral, a gente consegue ver que é um tecido fibroglandular, né? Então, ele está homogêneo, pode perceber que não tem nada, ó. Não tem nenhuma área estrelada, não tem tempestade, não tem nada, ok? Aqui a gente tem um BIHADS 2, né? A gente tem um achado benigno. O que é o achado benigno aí? O que vocês comentaram na apresentação, né? A prótese, né? Então, às vezes a mulher ela vai fazer colocar uma prótese, desculpa, mamária, e essa prótese ela é classificada como um BIHADS tipo 2, tá bom? Então, quando a gente observar
sempre uma mamografia que a gente observa essa estrutura radiopaca, né, muito densa, não se assuste, é a prótese, tá bom? O BIRADS 3, lembra que eu comentei lá daquele padrão de tempestade? Olha só como ela já vai ficando mais densa e ela já vai querendo ficar estrelada, né? Então, aí, a gente já percebe que tem uma lesão, né? Só que o que acontece? Ela é uma estrela aberta. Então, quando ela tem essa característica, é um BIRADS 3, é um achado radiológico benigno, e aí essa mama ela vai ser monitorada ao longo de um período, tá bom? Na categoria G4, o que vai acontecendo com essa mama? Essa mama ela vai tendo pontos mais estrelados e a mama ela já está começando a formar o que a gente chama de tempestade. É no BIRADS 4 que muitas vezes o médico radiologista já vai solicitar, ou até mesmo o oncologista já vai pedir uma biópsia, justamente para pegar um pedacinho daquele tecido e poder entender que tipo de célula tem ali, ok? Na categoria 5, gente, olha só como é que ela está. Ela está super estrelada. Lembra que eu comentei lá da previsão de tempo, do temporal? Olha só como é que está ficando denso. Então, aí já tem uma remodelação do tecido, né? Bem importante. E aí, por último, aqui, a gente tem um BIRADS 6, né? Que daí a mama, ela essa densidade, ela diminui por vários fatores. Às vezes, o paciente ele começa nesse período de tempo, às vezes, fazer tratamento, seja uma quimio, seja uma radioterapia, né? E aí isso vai remodelando novamente a mama. Então, a mama ela fica com esse aspecto de cogumelo, de explosão, de estrela maior, tá bom? Então, só para a gente poder compartilhar ali um pouquinho com vocês. Parabéns pela apresentação, gente, foi muito bom. E uma coisa, quem conseguiu assistir a apresentação, né, o webinário do professor Peter, né, ele no finalzinho ali do nosso bate-papo, ele comentou, né, que o ideal, se a gente fosse, até eu fiz essa pergunta, né, o que ele acha como técnico, tecnólogo em radiologia, é melhor a mamografia ou é melhor a ressonância, né? E quem estava assistindo, lembra da resposta dele? Tem alguém que assistiu? Ele falou que era ressonância, mas a prof de terça falou que não. Aí gerou uma confusão. Gerou um conflito, né? Mas eu vou explicar 2 pontos, Gabriele. Por que a ressonância ela se torna melhor? A ressonância por 3 fatores. Primeiro, que no caso, o médico ele pode utilizar desse exame em qualquer fase da vida da mulher. Seja ela uma adulta jovem, uma adulta velha, ou às vezes uma mulher que já está lá na terceira idade, né? Então, tem essa vantagem. Qual é a desvantagem? É o exame caro e não é em todo lugar que tem, né? Então, essa que é a desvantagem. Se a gente for parar para analisar a questão de qualidade de imagem, na ressonância, a gente consegue ver o tramado vascular, a gente consegue, muitas vezes, através do CEPS, né, que é o protocolo que o radiologista vai utilizar, a gente consegue ver todos os tipos de tecido, a gente consegue ver melhor a questão da remodelação da mama, se essa mama está doente, né? Já na mamografia, ele é um raio-x. Se a gente parar para pensar, ele é um raio-x. Então, a gente vai ter que se basear através do BIRADS, né? Então, tu tem que ter um olho clínico e aí tu vai ter que correlacionar a imagem com exames complementares, com a avaliação da mama, né? Então, é isso. Tá bom, Gabriele? Entendi. Então, olha, gostei bastante. Parabéns, muito legal a edição de vocês, gostei das cores, as imagens ficaram muito bacanas. Parabéns, não esqueçam de mandar para mim por e-mail para eu poder postar lá no web. Tá bom? Tá bom, professor, pode Parabéns aí deixar. a todo o Obrigada. grupo. Muito Obrigada. bacana. Grupo da Duda. Tem mais alguém aí, galera? Professor, eu acho que só falta eu e o Gustavo. Gustavo? Beleza. Então, por gentileza, compartilhe a tela conosco.
Pode começar, professor? Pode. Boa noite, seja bem-vindo. Manda brava aí. Boa noite. O grupo é formado por mim, Guilherme, e o Gustavo. O nosso tema é sobre a ressonância magnética mais de abdômen total superior. Beleza. Então, como é realizado o exame de ressonância magnética de abdômen? O exame de ressonância magnética do abdômen superior, ele pega as regiões do fígado, pâncreas, baço, rins, suprarrenais e retroperitônio, e é feito através da máquina de ressonância magnética. Então, o paciente se deita na maca e desliza para dentro de um aparelho circular. É necessário permanecer imóvel por alguns minutos, o equipamento está extremamente seguro e com iluminação e ventilação adequada. A ressonância magnética funciona à base de poderosos ímãs que criam um campo magnético que permite a composição de imagens. Por isso, quando a gente for fazer o exame, o correto é remover objetos metálicos antes de iniciar o exame. Outro componente que melhora a qualidade das imagens na ressonância são as ondas de radiofrequência emitidas pela máquina. Critérios para a realização. Ele pode ser feito com anestesia, sendo obrigatória para menores de 5 anos de idade ou pessoas de qualquer idade que possuam dificuldade em colaborar. E menores de 1 ano não podem fazer esse tipo de exame. Menores de 16 anos, indivíduos com declínio cognitivo ou que necessitam de cuidados especiais contínuos não poderão permanecer sem o acompanhamento do responsável. E a execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento da ressonância, o que é avaliado no momento do estudo, de acordo com a distribuição da gordura corporal e com a circunferência abdominal de cada pessoa. De qualquer modo, trata-se de um fator importante para o indivíduo com um peso superior a 120 kg. O preparo para o exame. É necessário um jejum de 4 horas, inclusive de água. Caso o paciente tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, ele pode tomá-lo 1 hora antes de fazer o exame, na dosagem que ele está habituado a tomar. O paciente também não deve tomar água antes do exame, a não ser que seja para acompanhar a ingestão de medicamentos. Nesse caso, um pequeno volume de água. Indicações. O exame de ressonância ele é indicado justamente para ver as regiões de fígado, pâncreas, baço, rins, suprarrenais e retroperitônio, como eu já havia dito. Ele detecta diversas patologias que afetam a porção superior do abdômen, entre elas tumores, nódulos, cistos, câncer, como câncer de fígado e o de pâncreas. Com as imagens é possível descobrir malformações, inflamações, estreitamentos e obstruções. Outras condições que afetam a irritação sanguínea, bem como a saúde da artéria aorta, também podem ser avaliadas com a ressonância magnética de abdômen superior. Sobre as contraindicações. Os seguintes materiais contraindicam a realização do exame: o marca-passo cardíaco, neuroestimulador, o clips de aneurisma, implantes e aparelhos oculares, exceto as lentes intraoculares para cataratas, implantes otológicos cocleares e fixadores ortopédicos externos. Já os materiais permitidos para a realização do exame são clips utilizados em cirurgias de vesícula biliar, próteses valvares cardíacas, mesmo as de metais, implantes ortopédicos como próteses, pinos, parafusos e hastes, contanto que não sejam externos, derivação de ventrículo peritoneal, dispositivo intrauterino, o DIU no caso, e stents intravasculares, como stem coronariano, por exemplo, são permitidos para a realização da ressonância, contanto que tenha sido após 6 semanas da sua colocação. Então, agora eu vou falar um pouquinho então da anatomia do abdômen como um todo. Então, no abdômen a gente vai ter dentro da cavidade abdominal o baço, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o estômago e os intestinos grossos e delgados. Fora dela a gente vai ter os rins. Então a gente vai começar pela anatomia
do estômago. Então, na parte superior, ele é conectado com o esôfago, e na parte inferior ele vai se esvaziar na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, quando o alimento chega no estômago, saindo do esôfago, quando ele chega no estômago, ele se mistura com o suco gástrico e vai receber o nome de quimo. Então, se a gente conseguir olhar aqui, a gente tem o fundo gástrico, o corpo, e o antropilórico, a parte pilórica do estômago, que é a última. Então, na parte interior a gente tem essas estruturas, e aqui a gente também tem as pregas gástricas. A curvatura menor e a curvatura maior do estômago. O intestino delgado ele é composto pelo duodeno, pelo jejum e pelo ilho. Ele vai se iniciar no piloro, que é o final do estômago, e o seu fim vai ser na junção ilho-cecal, onde ele vai se juntar com o seco do intestino grosso. A principal função do intestino delgado é a absorção de nutrientes. Já o intestino grosso, né, ele tem mais partes anatômicas a serem faladas. Então a gente vai começar pelo seco, que é onde a gente tem o apêndice vermiforme. A gente vai passar para o colo ascendente, onde a gente vai ter a flexura direita do colo, aqui em cima. Colo transverso, flexura esquerda do colo. Colo descendente, o sigmoide e o canal ânus retal, que representa o fim do intestino grosso. As funções, então, do intestino grosso seria a absorção de água e de certos eletrólitos, a síntese de certas vitaminas, como a vitamina K, e algumas do complexo B. E ele é o responsável, né, pela formação e expulsão das fezes do nosso corpo. O pâncreas. Então, o pâncreas ocupa o seio duodenal, como a gente pode ver aqui. Ele é situado abaixo e posteriormente ao estômago, e estende-se desde o baço até o duodeno. Ele é uma glândula mista, então ela é exócrina, então ela vai excretar os acinos, o suco pancreático, tem a sua função digestiva, e endócrina na secreção de insulina também. Então aqui a gente vai ter a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda. O fígado. Então o fígado é a maior glândula exócrina do corpo, pesa entre 1,2 a 1,4 kg. Ele localiza-se logo abaixo do diafragma, na região hipocondria direita e epigástrica. Algumas das funções do fígado então são a produção da bile, o armazenamento de glicose em forma de glicogênio e o metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos. São apenas algumas das suas funções. A gente tem, anatomicamente falando, o lobo esquerdo, o lobo direito e ainda o lobo quadrado e o lobo caudado, que a gente não consegue ver nessa imagem. Outra estrutura que é anexa ao fígado é a vesícula biliar, que vai armazenar essa bile que foi produzida pelo fígado para usar na digestão. Falando do baço, então, o baço é um órgão que se localiza na parte superior esquerda do abdômen. Tem como uma função principal filtrar o sangue e eliminar os glóbulos vermelhos lesionados ou velhos, né? Além de produzir, armazenar glóbulos brancos para o sistema imune. Então, ele também é um responsável, ele integra também o sistema imune do corpo. Fechando agora os órgãos que se localizam fora da cavidade abdominal, a gente tem os rins. Então, são órgãos pares, que medem cerca de 12 centímetros. Né? Então, todos os dias, os nossos rins filtram cerca de 120 a 150 litros de sangue, para produzir cerca de 1 a 2 litros de urina por dia. Então, aqui na anatomia dos rins, a gente consegue ver a pirâmide renal, né? Que é a parte medular do rim. Essa parte esbranquiçada é o córtex renal. Então, a gente tem os cálices menores aqui, que vão dar origem aos cálices maiores, que vão formar o ureter. E que a gente também consegue ver o hilo renal, a artéria renal e a veia renal. Aqui a gente tem uma imagem da ressonância magnética do abdômen. É um corte frontal numa vista anterior que a gente está conseguindo visualizar. Então aqui a gente consegue visualizar, né? Eu não achei vamos dizer, o que era cada estrutura, mas creio que seja o fígado, né? Os rins, aqui o baço, talvez o baço, e é o que a gente consegue visualizar de componentes de órgãos do sistema gestório, do abdômen, precisamente.
Então, como fisiopatologia, a gente tem essa imagem que apresenta um tumor próximo do rim direito. Então, ele está mais localizado acima do rim, então a gente vai ter a suprarrenal, né? Nessa outra imagem, a gente tem um aumento dos dois órgãos, tanto do fígado quanto do baço. Então, essa patologia se chama hepatoesplenomegalia. A gente pode ver toda essa região sendo o fígado, né? E essa aqui o baço. Uma das consequências da hepatomegalia é o alcoolismo, né? Ou hepatite também, que seria a inflamação do fígado. Então ele pode entrar nesse estado aumentado que se chama hepatomegalia. E aí, como atividade complementar, a gente trouxe 3 questionamentos. Essa é a primeira, que é baseada na imagem que o Gustavo já tinha mostrado antes. Quais são os possíveis órgãos de serem visualizados na imagem? Não sei se o professor quer escolher alguém para responder, mas o Gustavo acabou de dar a resposta. Se alguém prestar atenção, já sabe matar. Rim. A Bianca não Bexiga. conta porque a Bianca está no nosso grupo, ela sabe que caiu. Professor, o senhor está mutado. Desculpa, é para não atrapalhar vocês. Eu vou pedir uma gentileza. Direciona com a canetinha mágica ou com o mouse de vocês uma estrutura e aí a gente convida alguém para responder. Pode ser, então. Pode ser? Escolhe aí uma estrutura e aí a gente convida. Estão conseguindo ver ali? Fernanda, Sim, dá para ver agora. e aí, que estrutura é essa? Fernanda? Deixa a Bianca responder, então, já que ela está com sede de responder a Vai, nossos Bianca. questionamentos. Sabedoria. Sobre rim. Boa. O que a gente consegue ver aqui realmente mais é os rins e o fígado. Nessa imagem. Ali embaixo dá pra ver a bexiga? Não. Sim, ali embaixo é a bexiga. Ah, tá. Gente, uma coisa também que é importante, quando vocês, num segundo momento, forem estudar, eu até vou mandar eu acho que na primeira aula tem esse link lá, que é o Inforádio e a Anatomia Radiológica. É um site que você vai colocar ali a palavra-chave que você quer. Por exemplo, ressonância magnética abdômen total. Então vai ter uma ponderação, a gente pode escolher qual tipo de ponderação, e aí tem a tomada da imagem, ou seja, tem o corte coronal, corte axial transversal, que é a mesma coisa, né? De cima para baixo em todo o eixo. Aí fica mais fácil, porque muitas vezes a gente pega uma imagem aleatória, tu não consegue ir acompanhando, né? Às vezes tu vai, nesse corte, o que eu consigo visualizar melhor, né? Consigo visualizar melhor o rim, consigo visualizar melhor a artéria aorta, consigo visualizar melhor a artéria renal, né? Então, às vezes quando a gente pega só uma imagem, para algumas pessoas fica difícil. Então, o bom é tu ter a sequência toda da imagem, que aí tu começa do início para o final, da frente para trás, de trás para frente, tá bom? Mas muito legal. Qual é o segundo órgão aí, gente? Vamos embora. Escolham aí. O que? Eu não escutei, desculpa. É o fígado aí? Fígado. Isso. Perfeito. Professor, só a título de curiosidade, isso aqui eu não sei realmente, é a artéria aorta ou é a veia cava? Isso, inferior, exatamente. Ela vai se ramificar, aí depois ela vira femoral, aí na lateral ali ela vira renal. É como se a artéria aorta fosse a beira-mar. Ela é a principal e dela vai se derivar as demais. Sim. Ali na direita é o ureterno ou não dá pra ver? Dá, né? Aqui, né? Isso, dá pra ver. Isso. Uhum.
É por isso que eu te digo, às vezes, se a gente tivesse, por exemplo, vários slides, a sequência, a gente ia conseguir puxar, ver direitinho de onde que ele entra, onde que ele sai, né? Mas bem legal a imagem, foi muito bacana. E o que que é a vantagem também da ressonância magnética, né? Oi? O que que é a vantagem da ressonância, né, gente? Todo mundo aqui entende de anatomia sistêmica. Então, os meninos aqui fizeram uma revisão básica ali para a gente de anatomia. Com aquela revisão, eu vou conseguir mais ou menos me achar dentro de cada quadrante, né? Isso é importante, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o ultrassom de abdômen, aí a gente chora, porque quem não está acostumado a ver um ultrassom não vai conseguir visualizar nada no primeiro momento. Agora, uma ressonância, todo mundo aqui da nossa turma consegue ver as estruturas. Então, é uma super vantagem a gente analisar a ressonância magnética. Aí, agora, como segundo questionamento, a gente trouxe essa série de imagens e a certa indica uma patologia congênita no fígado. A gente não trouxe essa patologia nos nossos slides, Tranquilo. então quem souber merece um pontinho a mais, professor. Beleza. Acho que ninguém vai arriscar. Não, mas não tem problema, mas então facilita, dá 3 opções, dá 2 opções. Deixa eu pegar alguém aí para nos ajudar. Janaína, tá aí? Aqui, professor. Boa. Então, dá uma dica para Jana, dá 2 opções para Jana, a Jana escolhe. Putz, e agora? Deixa eu pensar aqui. Me dá só acerta, só acerta. Só acerta? Ou conta a história, o que que tu acha? Tenta dar uma facilitar para ela. É, facilita. Dá uma dica. E agora, Gustavo, me ajuda aí, que agora até o professor pegou a gente. Não, um tumor no fígado é um tumor benigno que tem no fígado congênito. Não é Não ajudou, hein? Tem o quê? Tem sem tumor no fígado. Realmente Não, difícil. o processo aqui realmente a gente Mas o nome avacalhou da um pouco, é bem difícil. o nome da Mas patologia é hemangiomas, que são pequenos tumores benignos formados por vasos sanguíneos enovelados e surgem durante a formação do embrião antes do nascimento. Então, pode ocorrer em diversos órgãos. Nesse caso, é no fígado. Ah, mas eu não ia chegar perto, era nunca. Pois Eu também não. Professor. Eu queria Também ver não a chegaria dica. perto nunca. Mas eles não, eu achei que eles iam dar dica, mas eles já chegaram e acho que ia ser pior para eles. A gente complicou eles pedindo a dica para eles, vamos dar a resposta de uma vez que nós vamos complicar. é porque pelas imagens a gente imaginou que todo mundo ia chutar na lata logo um tumor, né? Então já tava meio caminho andado. Sim, perfeito. Pelo tamanho também, né? E aí último questionamento é quais as estruturas que podemos observar e se há alguma alteração nelas. É o fígado e o estômago ou eu tô ficando doida? O fígado, ok. O fígado tá certo. O pâncreas? Não. Não. Nesse caso é o fígado e o baço. E eles possuem uma alteração, que é o que o Gustavo já tinha falado, é hepatoesplenomegalia. Ele aumentou de tamanho, né? Isso. E além disso, o baço apresenta nódulos hipodensos. Ele não está da mesma cor, né? Isso é importante sempre a gente analisar o tecido. Por exemplo, ele tem 4 manchas, né? 4 bolinhas ali, né? Conseguem perceber que como se ele tivesse em pontos, assim? Então, quando a gente Eu olha... chutei estômago por isso. Eu achei que era aquelas bolhas de quando a pessoa tá com a barriga vazia. Ah, tipo a bolha... Ah, entendi, a bolha gástrica, Entendeu? assim, né? Uhum. Entendi. Não, mas aí nesse caso, quando tem ar, ele vai aparecer um preto, ele não aparece com tom de cinza. Ah, sim. Tá?
Outra coisa que a gente também tem que se atentar, né? Quando a gente está vendo, às vezes, a imagem, a anatomia, né? A gente já sabe onde é que está a localização, mas se às vezes esse fígado ele sai do lobo direito e vai para o lobo esquerdo, ele está inteiriço, opa, o que, que aconteceu aqui? Essa semana a gente, hoje no caso, né, a gente iniciou um novo grupo de estágio, a gente estava vendo uma imagem no Canvas lá, a gente ficou até surpreso, porque o fígado do paciente era enorme, eu nunca tinha visto uma imagem de um paciente meu com um fígado tão grande, né? Então, por isso que é importante a gente ver várias vezes a imagem normal, porque se eu vejo várias vezes uma imagem que é normal, um raio-x que é normal, uma ressonância que é normal, vai ficar muito mais tranquilo para eu perceber quando tem um achado radiológico. Então, esse é o pulo do gato, né? Então, a gente tem muitas patologias. É difícil ao longo da vida a gente aprender todas, mas se eu pelo menos tiver noção do que é normal, fica muito mais fácil para eu poder observar algum achado radiológico. Legal, gente. Parabéns aí, Gustavo, Guilherme. Bem bacana a apresentação. Valeu, professor. Gostei bastante. Não esqueçam de enviar por e-mail para eu poder postar ali no Eva, tá bom? Pode deixar. Certinho, professor. Valeu. Legal. Obrigado. Eu não sei porque eu tinha feito uma anotação aqui que ia ter mais um grupo, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, então. Todo mundo apresentou? Acredito que sim, professor. Beleza, porque eu tinha feito uma anotação aqui, que era da ressonância fetal aqui. Não sei porque tinha dúvida aqui, não sei. Devo ter me confundido então. Então, galerinha, muito obrigado. Eu vou salvar aqui o nosso bate-papo. Eu vou postar lá no Eva também. E aí, mandem para mim hoje, por gentileza, o material que eu também vou postar no Eva. Aula que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade baseada no seminário. Então, vocês têm aí, durante essa semana, que escolher uma pessoa. Nós vamos fazer essa atividade em dupla, tá bom? Essa nossa segunda avaliação, ela vai ser em dupla. E vai ser em cima do que a gente viu hoje, ok? Então, ela vai ter aí perguntas, vai ter imagem, vai ser bem bacana. Beleza. E aí nós vamos fazer em dupla, que aí facilita ainda mais o entendimento, a troca de ideias. Então, eu vou fazer um mix aí de perguntas e imagens, vai ser uma atividade bem legal. Aí a gente se encontra segunda-feira, a partir das 19 horas. Aí eu inicio, explico, vou mostrar a atividade para vocês e aí vocês vão ter um período para poder realizar a atividade, tá bom? Como foi na outra? Vai ser uma semana, professor? De uma aula para outra? Não, o tempo para entregar vai ser 48 horas. Vocês vão ter 2 dias para fazer a atividade. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Então tá. A gente se encontra então na próxima aula às 19 horas, viu? Muito obrigado a todos. Estava muito bacana os trabalhos. Vou ficar aguardando aí o e-mail de todos para poder postar no Eva. Combinado? Vão já escolhendo a sua dupla aí. Tchau, boa noite. Tá bom, gente? Show. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, Boa noite, João, Boa noite. Anne, Guilherme, Gustavo, Jana, Fernanda, Gabriele, Carol, Lara. Boa noite. Até mais, Gustavo. Valeu. Boa noite, Boa noite. galera. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. boa noite. Tchau.